Eu quero ler um texto com vocês, rapidinho, para a gente trazer uma palavra. Êxodo capítulo de número 3. Êxodo capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Para não ficar desigual, só o lado de cá está em pé, o lado de cá vai ficar em pé também, por gentileza. Eu ia mandar todo mundo sentar, mas vocês já estão muito tempo sentados. Rapidinho. Agora igualou. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, está escrito assim: E apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, o Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no meio do fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo, pois, o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te achegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios vos oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Você diz amém? Pode tomar o seu assento, por gentileza? Irmãos, olhe para cá, eu preciso da atenção de vocês rapidamente. Esse texto que a gente acabou de ler, essa passagem, é bem notória dos irmãos, é um texto bastante familiar, bastante conhecido. O personagem que está em evidência é um dos personagens muito bem falado na Bíblia Sagrada. De alguma forma todo mundo já ouviu falar do nome de Moisés, né? Mas esse texto aqui, ele nos dá uma lição, e ele tem um propósito muito grande. Essa mensagem hoje, ela tem um cunho profético, pastor, muito poderoso para essa noite. Eu creio muito naquilo que eu prego, na revelação do Espírito de Deus. E esse texto aqui nós vamos ver que trata exatamente do momento em que Deus vai atrás de Moisés, quando ele está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Todos nós conhecemos a história, e o início dessa história, para a gente entender esse momento exato, por que Deus vai atrás de Moisés? Deus vai atrás de Moisés simplesmente pelo fato de um povo estar clamando a ele lá no Egito. Deus vai atrás de Moisés no deserto, porque há uma nação, há um povo que precisava de uma resposta de Deus. Moisés, ele está apacentando o rebanho do seu sogro. Aparentemente, a gente olha o cenário que Moisés está vivendo, é um cenário confortável. Moisés está vivendo um ambiente que todo homem gostaria de viver, com uma família, com filhos, exercendo uma profissão, cuidando das ovelhas do seu sogro. Para Moisés estava tudo normal, tudo natural.
até aquele dia em que Deus vai ao encontro dele. Mas quando a gente olha para esse Moisés aqui, não é o mesmo Moisés que saiu do Egito. Não é o mesmo Moisés que há 40 anos atrás, quando ele ainda estava no Egito, você conhece a história, o capítulo 2 vai dizer que Moisés, ele vê um hebreu e um egípcio lutando, brigando. Moisés, para defender o hebreu, ele vai matar o egípcio, vai esconder o corpo e vai fugir, porque chegou a notícia até o ouvido de Faraó, de que Moisés havia matado o egípcio. Moisés, ele estava inserido dentro do próprio palácio. A vida de Moisés, há 40 anos atrás, era um Moisés que era o príncipe do Egito. Era um Moisés que desfrutava das comidas do palácio. Era um Moisés que desfrutava dos banquetes do palácio de Faraó. Há 40 anos atrás é o Moisés que está vivendo uma vida de príncipe, uma vida regada, uma vida tranquila. Porque Moisés, quando nasce, você conhece a história, Moisés nasce num período muito difícil dos hebreus. Havia uma perseguição, havia um jugo sobre os hebreus, havia uma ordem de Faraó dizendo, para que o povo dos hebreus não cresça mais, capítulo 2, para que eles não se multipliquem, para que eles não continuem crescendo, para que eles não continuem avançando, nós vamos colocar um freio nesse povo, nós vamos colocar uma perseguição, uma opressão, porque o temor de Faraó é porque ele está vendo o povo crescer, pastor. O temor no coração do Faraó é porque ele está vendo aquele povo que era pequenininho, era apenas 70 pessoas que entrou com José, agora já está se tornando um povo numeroso, já está se tornando um povo crescente, poderoso, hábil, um povo que tem um chamado, que tem um Deus que está a favor deles. Então qual é a ideia de Faraó? Para que esse povo não cresça mais, a gente bloqueia o crescimento. Mas o que Faraó não sabia é que quanto mais ele oprimia aquele povo, mais Deus dava crescimento. Porque não tem como parar um povo que Deus já deu uma ordem para crescer. Não há como parar aquele e aquela que Deus já liberou uma palavra sobre ele. Se a ordem é crescer, eu vou liberar a primeira profecia. Não adianta o diabo se levantar, não adianta a perseguição se levantar, não adianta o sistema se levantar, porque maior do que aquele que se levanta para te parar, maior é aquele que te estende as mãos para te fazer crescer. Então a ideia de Faraó é parar o povo, bloqueia o povo, para que eles não cresçam. Mas o texto vai dizer que quanto mais oprimia, mais ele crescia. Deixa eu liberar uma palavra nessa noite. Não reclame da pressão não, é essa pressão que Deus está usando para te fazer crescer. Só uma irmã levantou a mão aqui, eu vou ver esse lado aqui. Não se preocupe com as pressões da vida, com as batalhas da vida. São essas ferramentas que Deus usa para te amadurecer, para te fazer crescer, para te fazer prosperar. Deixa eu dizer uma verdade, crente não cresce sentado no sofá vendo Faustão dia de domingo. Crente cresce na luta, na perseguição, mas amadurece, é forjado, tem estrutura para aguentar a perseguição e continuar crescendo. Tem gente dizendo vai parar, mas mal sabe que essa perseguição só está te avançando. A calúnia está grande, vai parar. Não sabe ela que essa calúnia está te fazendo crescer, está botando o teu nome na curimba. Não tem problema, vai fazer você crescer. Aí o texto vai dizer que ele oprime e aumenta a carga. Só que Moisés cresce nesse ambiente. Agora existem duas verdades aqui sobre Moisés no seu nascimento. Três verdades. Primeira verdade, por que Deus permitiu que Moisés nascesse nesse ambiente? Porque a ordem de Faraó era para as parteiras hebreias, pastor, se nascer alguém do sexo masculino, mata. Se nascer do sexo feminino, deixa viver. As parteiras eram hebreias, escute isso. As parteiras, Estela, eram hebreias. Faraó está dando uma ordem: se nascer filho das hebreias, corre lá. Se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. Só que as parteiras entendiam
que hebreu não mata hebreu. Vou melhorar isso aqui para ficar mais fácil para você dar um glória, senão eu vou achar que o glória a Deus foi lá para a Igreja Batista. Crente não mata crente. Irmão não toca irmão. Tem crente querendo matar crente. Você não sabe se você matar. De repente quem você está querendo matar é aquele que Deus está levantando para ser o maior pregador do Brasil, a maior cantora do Brasil. Então, na dúvida, deixa ele em paz. Você não sabe quem está nascendo. Quando nasce aquela criança ali, as parteiras falam, não toca nele, não mata. E Moisés foi salvo 3 vezes. A primeira vez que Moisés é salvo é pelas parteiras de Faraó. A segunda vez que Moisés é salvo, Moisés é salvo pela segunda vez, quando a sua mãe precisa esconder ele durante 3 meses, para que ninguém descobrisse que ele estava vivo. E Moisés é salvo pela terceira vez, quando a sua irmã Miriam e a sua mãe colocam eles num cesto, coloca no rio Nilo, e aonde ele vai parar? No colo da princesa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que é que Moisés foi salvo 3 vezes? Moisés só foi salvo 3 vezes, para lá na frente ele voltar para salvar o povo. Pegue na mão do seu irmão, me ajuda a pregar, diga para você. Não foi salvo à toa. Deus não te salvou para você ser telespectador de culto. Deus não te salvou para você sentar aqui e fazer número nessa igreja. Deus não te salvou para você vir entrar culto e sair culto, vir entrar culto, vai culto, sair culto. Não, Deus te salvou com um propósito, para você ser um agente, para salvar Santa Rita, para salvar Corumbá, para salvar Nova Iguaçu. Deus te salvou para você salvar alguém. Porque se não fosse para Deus te usar, Ele faria os anjos fazer o que nós fazemos. Mas Deus nos deu essa capacidade, como homens salvos, de ir, pregar e salvar alguém. Então Deus salvou Moisés 3 vezes, para lá na frente Moisés voltar e salvar alguém. Tem um barulho aí, glória a Deus. É um mistério aí. Então Moisés cresce. E quando Moisés chega na idade de 40 anos, Moisés vai cometer o homicídio, ocultação de cadáver, e vai se tornar um foragido. Olha o currículo de Moisés agora: assassino, ocultação de cadáver e foragido. Moisés sai do Egito com esse histórico. 40 anos, Moisés está no deserto, se encontra com a filha de Reuel, vocês conhecem a história, e casa-se com Zípora. O tempo passa, a história passa, já tem 40 anos que Moisés também já está no deserto. Perceba que a vida para Moisés aparentemente já está resolvida. Aparentemente a vida de Moisés está sossegada. Moisés já tem uma esposa, Moisés já tem filhos, Moisés tem ovelhas. E Moisés todo dia estava acostumado a pegar as ovelhas do seu sogro, levar para o deserto, passear com as ovelhas. Só que eu gosto desse texto, o primeiro versículo vai dizer que naquele dia Moisés pegou as ovelhas e foi para atrás do deserto, ou depois do deserto, até o pé do monte. Sabe o que essa história é poderosa? Por que Deus não chamou Moisés quando ele estava lá no palácio? Poderia ser fácil, ele estava diante de Faraó. A fala seria de alguém de igual para igual. Alguém que estava sentado na mesma mesa de Faraó podia dar: Faraó, deixa o povo quieto, Faraó, deixa o povo aí. Só que quando Deus vai atrás de Moisés, Deus vai atrás de Moisés que está depois de um deserto. Porque Deus não precisava de um príncipe, Deus precisava de um libertador. E Deus sabe aonde encontra esses Moisés da vida. Estão nos desertos que ninguém está vendo.
Tem Moisés que estão nos desertos que você nem sabe que está lá. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: a lupa de Deus já te enxergou, Moisés. Nesse deserto que você está pensando que ninguém te vê, Deus já bradou o teu nome. Tem uma chamada, tem um ministério, tem algo te esperando em Deus. E Deus vai atrás de Moisés, atrás do deserto. Parecia um dia comum. Ovelha para lá, ovelha para cá, sol de 40 graus na cabeça do Moisés. Até que de repente Moisés chega no pé do monte. E Moisés de repente escuta o estalo. Uma sarça, um espinheiro, pegou fogo. Ah, mistério. Moisés olhou assim: é comum no deserto espinheiro pegar fogo. Vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Vamos fazer uma linguagem para o nosso dia. 10 minutos, Moisés olha, o espinheiro não apagou. Moisés daqui a pouco apaga. 20 minutos, as ovelhas berrando no ouvido de Moisés. Moisés olha para aquele pé de espinho lá e não apaga o fogo. Moisés já tem algumas coisas estranhas no meio daquela sarça, porque já era para ter apagado, o fogo já era para ter sido consumido, mas o que Moisés não sabia, que aquela sarça, quem acendeu foi Deus, e fogo que Deus acende, não é os desertos da vida que apaga. Vou liberar uma profecia nessa noite. O fogo que Deus acendeu no teu coração, ninguém vai apagar. A chama que Deus acendeu, não adianta que ninguém vai apagar. Eu vou liberar uma palavra para essa juventude. Há um fogo de Deus que será aceso em vocês, que ninguém vai apagar. Eu vou profetizar para as crianças: há um fogo aceso em Deus, que ninguém vai apagar. Para os obreiros aqui essa noite, há um fogo de Deus aceso, que ninguém vai apagar. Aleluia. Porque o fogo quem acendeu ali foi Deus. Moisés está pensando que é uma simples sarça, mas ele não sabia que era o próprio Deus que já tinha descido na sarça. Agora perceba, isso é uma verdade que precisa ser dita. O que chama a atenção de Moisés é o fogo na sarça. Segura isso aqui, pastor. O que chama a atenção e faz Moisés se virar é o fogo que está no meio da sarça. O fogo atrai o olhar das pessoas. O fogo atrai as pessoas ao ambiente. Mas o que dá o direcionamento ainda é a palavra que sai da sarça. Eu vou liberar essa profecia para céus abertos aqui em Santa Rita. Que haja fogo nesse altar, para que pessoas sejam atraídas pela glória. Mas ao mesmo tempo que tenha um fogo aqui, precisa ter uma voz que saia desse altar. Precisa ter uma palavra que saia desse altar, porque a palavra é que vai dar direção ao povo. Fogo e palavra. Tem muita gente se preocupando só com fogo. Fogo por si só não mantém crente na igreja. Mas se tiver palavra, pode ter 5 crentes, mas vai ser 5 crentes estruturados. Fogo e palavra. O fogo fez de Moisés se virar e olhar, mas foi a voz que saiu no meio da sarça que bradou: Moisés, Moisés. E olha que coisa linda, é que a voz que saiu no meio da sarça chamou Moisés pelo nome. O Deus que fala no meio da sarça Ele sabe o teu nome. Aqui no coletivo eu não sei quem é ninguém, mas no individual Ele sabe quem você é.
Ele grita o teu nome se for preciso, para você saber que você é conhecida, é conhecido dele. Talvez você pode estar entrando em crise aí, a troco de nada, dizendo: ninguém me conhece, ninguém me chama pelo nome. Mas há um Deus lá no céu dizendo: eu sei o teu nome, Moisés. Às vezes a gente quer que a sociedade reconheça quem nós somos, quando na verdade, se Deus não souber quem você é, você está perdido. É melhor simplesmente Deus bradar o teu nome, que já é o suficiente. Deus fala: Moisés, Moisés. Sinal que quem está falando com Moisés sabia quem ele era. Moisés falou: opa, se me chamou pelo nome, sabe quem eu sou. Se alguém te gritar no centro de Nova Iguaçu, no dia 24 de dezembro, lotado, você fala: opa, chamou meu nome é porque me conhece. E eu vim aqui para liberar uma palavra. Coloque as mãos no ombro desse irmão, dessa irmã. Libera uma palavra para ela. Diga: Deus sabe o teu nome, minha filha. Deus sabe o teu nome, meu filho. Uramacantore marahashandaraia. Talvez na tua vizinhança tu nem sabe quem você é, mas lá no céu Deus está dizendo: eu sei quem você é. E Deus fala: Moisés, Moisés. E Moisés olha: opa. E Moisés quer se aproximar porque ouviu a voz. E quando Moisés tenta se aproximar, Deus fala: tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Geralmente a gente usa esse termo, que Deus fala para Moisés tirar, porque a ideia é que Moisés ainda calçava uma sandália do Egito. Pode ser também, é válido. Mas existe algo muito mais profundo do que simplesmente ser uma sandália do egípcio. Naquela época, quando um homem tirava a sua sandália, era um ato de desapropriação. Escute isso. Se um homem chegasse diante de outro homem e tirasse a sua sandália diante dele, era um tratado que ele estava se desapropriando de alguma coisa para o outro. Quando Deus fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, Deus está dizendo: Moisés, desapropria de quem você é, para que eu te revelo quem eu quero que você seja. Não é simplesmente por ser uma sandália, mas Deus queria que Moisés se sujeitasse à revelação que Deus tinha para ele. Tem muita gente que quer mergulhar no fogo, quer ter revelação, mas não quer descer e desapropriar de quem é. Diga para o seu amigo: enquanto você achar que você é, você nunca vai ser o que Deus quer que você seja. Quer receber a revelação de Deus, Moisés? Tira a sandália. Porque quando você tirar a sandália, Deus abre a porta da revelação. Para você ver que isso é tão poderoso, você conhece a história lá de Ruth e Boaz? Quando a moça vai lá atrás de Boaz, que era o parente remidor, ele fala: calma aí, minha filha, porque tem um parente que é primeiro do que eu tenho que falar com ele. Se ele não quiser ser o parente remidor, eu te assumo, mas primeiro ele tem que me dar o aval. E qual é o aval que o cara vai dar? Tirar a sandália, dando a posse para Boaz. Está disposto a tirar essa sandália para entender os propósitos de Deus? Está disposto a terminar 2024 sem sandália, mas entrar em 2025 na revelação de Deus? Será que Céus Abertos Santa Rita está disposto a tirar suas sandálias para receber as revelações que Deus tem para você? Se prepare, quando você tirar a sandália, Deus vai abrir a porta da revelação. Aleluia. Essa água aqui é minha. Jesus, já falei demais. Quem vai ficar aqui até meia-noite? Então vocês ficam que daqui a pouco eu vou embora. Posso tirar o blazer aqui, pastor?
Deus fala: Moisés, tira a sandália, porque o lugar que você está é terra santa. Mas o que tornou aquele ambiente santo? A presença do Deus que é santo. Porque era um monte comum até Deus se manifestar. Aqui poderia ter sido um salão de festa, eu não sei o que era, mas até o dia que a igreja entrou e Deus pisou, já não é mais um salão de festa, é um lugar santo. Porque não é sobre a estrutura, não é sobre esse lugar, mas é o Deus que habita nesse lugar, que é santo, que é santo, que é santo, que é santo e que é poderoso. A santidade de Deus contagia o ambiente. Eu já vi casa de pagode virar igreja. Eu já vi centro de macumba fechar e virar igreja. Por quê? Porque o Deus que é santo se manifesta lá. É o que Deus é que transforma o ambiente. Aí agora vai uma revelação que desceu fresquinha agora. Pode não ter o melhor som, pastor. Pode não ter as cadeiras acolchoadas ainda. Pode não ter os ar-condicionados de 60 mil BTUs. Pode não ter a melhor aparelhagem de som e instrumento. Mas enquanto tiver o Deus que é santo, tem tudo. Tem tudo, tem tudo. O que nós precisamos é que Deus se manifeste no ambiente. Porque quando Deus se manifesta no ambiente, tudo muda. O problema é que a gente quer performance e não quer mais a santidade de Deus. Vou falar tudinho. A gente quer os melhores pregadores no nosso congresso. A gente quer os melhores cantores nas nossas vigílias, nas nossas reuniões. Mas a proposta é: e a santidade de Deus? Eu não sei se essa live vai sair desse telefone, eu não sei aonde vai chegar, mas eu tenho um recado para entregar. Nós precisamos ter que valorizar a santidade de Deus. Deixa eu correr. Deus desceu, tornou o lugar santo. Aí Deus fala: Moisés, eu sou o Deus do teu pai. Perceba que Deus revela que Ele é o Deus do teu pai. Deus está falando que é o Deus da casa de Moisés. Mas escute, Moisés está 40 anos no Egito, no deserto. Os pais de Moisés estão aonde? No Egito. Moisés está e os pais estão mas o fato de Moisés não estar com os pais, Deus permaneceu sendo o Deus dos pais de Moisés. Isso significa dizer que a casa de Moisés tem um Deus. Moisés não está na casa, mas o Deus da casa de Moisés está. Vou liberar essa profecia aqui. A tua casa tem um Deus. Só 3 mãos que levantaram para receber isso aqui. Eu vim nesse sábado dizer uma coisa para você: a tua casa, Moisés, tem um Deus. Eu vou falar isso aqui. Satanás pode bater em retirada, porque essa casa já tem um Deus, essa família já tem Deus, esse casamento já tem Deus, esse filho já tem Deus, essa mulher já tem Deus. Vai caçar outra casa, mas a casa que tem Deus, o diabo não entra, não toca. Bate no peito assim, diga: a minha casa tem Deus. Amiga, a minha casa, diga: a minha família tem um Deus. Sai para lá, Satanás. Deus fala: eu sou o Deus do teu pai. Aí Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aí Deus vai revelar para Moisés, dizendo: Moisés, enquanto você está aqui no deserto, eu tenho visto, ouvido o clamor do meu povo, os filhos de Israel. Eu tenho visto as suas dores. Eu tenho ouvido o seu gemido, Moisés. E eu só desci aqui hoje, Moisés, porque quando o clamor de um povo sobe, a resposta desce. Segura aqui.
Deus só desceu para falar com Moisés quando o povo começou a clamar lá no Egito. E sabe o que Moisés é? Moisés é a resposta de Deus para uma nação que está clamando. Eu não sei se tem algum Moisés aqui, mas eu vou liberar a profecia. Vou liberar a profecia nesse sábado. Moisés é a resposta de Deus para um povo que está clamando lá no Egito. Oh meu Deus, cadê a cantora que cantou aqui? Levanta as tuas mãos. Você é a resposta de Deus para uma nação que está clamando. Eu não sei se essa juventude vai ter fé para levantar as mãos, mas se tiver, levanta as mãos. Essa juventude que está aqui hoje, linda, bonita, cheia vocês são a resposta de Deus para uma juventude que está perdida lá fora. Eu vou liberar uma palavra. Esta igreja não está completando um ano à toa. Essa igreja é a resposta de Deus para Santa Rita. Aleluia. 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 Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Diga, você não sabe. Diga, mas eu sei que você é a resposta de Deus. Diga, você não sabe, mas Deus hoje te trouxe aqui para te dizer que você, diga para ele, você é a resposta de Deus para essa nação. Diga, você é a resposta de Deus. Eu vou descer aqui. Você é a resposta de Deus para esse bairro. Você é a resposta de Deus para o Nova Iguaçu. Você é a resposta de Deus para Miguel Couto, para o Rio de Janeiro. E eu vou profetizar mais ainda. Você é a resposta de Deus para o Brasil. Eu não sei se alguém tem passaporte aqui, mas de repente você é a resposta de Deus para uma nação aí que está clamando, pedindo um profeta, pedindo um pregador, pedindo um levita. Deus me trouxe aqui, dizendo, eu te achei nesse deserto, Moisés, para você ser a resposta. Moisés é a resposta. Deus fala, Moisés, volta, que eu estou te enviando para falar com o faraó. O clamor chegou, Deus foi de encontro à resposta e está enviando a resposta. Eu vou falar aqui, Jesus desceu. O clamor já chegou. Eu não sei o que essa igreja está clamando a Deus, mas há um ambiente profético aqui nessa noite. O clamor chegou, Deus já está movimentando as respostas. E ele foi atrás de Moisés, dizer, Moisés, vai, você é a resposta. O clamor sobe, Deus envia a resposta. O clamor sobe, Deus envia a resposta. Eu vou ficar aqui até você melhorar esse glória. O clamor sobe, Deus envia a resposta. O clamor sobe, Deus envia a resposta. Eu vou ficar aqui até você melhorar esse glória. O clamor sobe, Deus envia a resposta. Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Tem resposta para esse clamor, tem resposta para essa oração. Não está perdido. Deus está te dizendo, tem resposta para esse clamor. Para a gente ir embora agora, que já deu meia-noite. Não deu meia-noite já? Deu meia-noite. Deus fala, Moisés, volta. Tu vai dizer para Faraó, deixa o meu povo ir. Irmão, eu esqueci, eu ia falar, eu esqueci disso, que vou ver agora aqui. Até aquele dia, era um Moisés. Depois da sarça, precisa ser outro Moisés. Quem é você depois do encontro com Deus na sarça? Quem
é você depois do encontro com Deus na sarça? Acho que eu tenho aqui. Isso aqui eu fiz na última mensagem. Vou fazer de novo, para você entender. Deus fala: Moisés, volta para o Egito. Você lembra do início da mensagem? Qual era o histórico de Moisés quando ele sai do Egito? Assassino, fugitivo, ocultação de cadáver. Esse é o histórico de Moisés lá no Egito. 40 anos depois, Deus encontra com Moisés lá no deserto. Fala com ele no meio da sarça. Teu encontro com Moisés. Deus fala: Moisés, volta. Moisés sai, assassino, ocultação de cadáver e foragido. Agora Deus vai mandar Moisés novamente para o Egito. Moisés já tem uma esposa e já tem um filho. O histórico de Moisés, Deus faz isso aqui, ó. O que você era 40 anos atrás, Moisés, não interessa. É daqui para frente. O que você fez antes da sarça, não importa. O que importa é que daqui para frente é um outro Moisés. Moisés vem de um jeito, mas vai voltar para o Egito de outro. Moisés vem agora para entrar no Egito com uma família, com um filho e com um chamado. Um camarada que saiu lá do mundão, saiu lá da cachaça, lá do cabaré, Deus buscou lá, e agora tem família, tem dignidade, tem ministério, tem autoridade de Deus. Você não é mais o mesmo. Levante as tuas mãos e diga: você não é mais o mesmo. Não é. Moisés vai voltar, pastor, com a esposa e com o filho. E muito mais ainda. Deus fala: Moisés, o que é que você tem nas mãos? Moisés fala: Deus, eu tenho uma vara. Moisés tinha uma vara, porque Moisés estava acostumado a tocar o rebanho com uma vara. Só que no capítulo de número 4 ou 5, se eu não estou enganado, o texto vai dizer que Moisés, escute isso, Moisés tomou a vara de Deus. Moisés tomou a vara de Deus. Até aquele encontro, Moisés já tinha uma vara. Mas depois daquele dia, não era mais a vara de Moisés. Moisés se apossou da vara de Deus. O que a vara de Moisés não conseguia fazer, a vara de Deus faz. Porque a vara ali representa autoridade, poder, unção, confirmação de chamada. Aquilo que Moisés não tinha com as suas mãos para resolver, com as mãos de Deus resolve. Eu vou liberar para esse aqui é para o senhor, pastor. Levanta as tuas mãos. O que as tuas mãos não são capazes de fazer, as mãos de Deus vai fazer. O que a tua vara de autoridade não é capaz de resolver, a vara de Deus resolve. Moisés tomou a vara de Deus, porque o que Moisés ia fazer, a vara dele não era suficiente, mas com a vara da autoridade de Deus, tudo acontece. Com a presença de Deus, tudo acontece. Talvez o teu dinheiro não resolva, mas a unção de Deus resolve. Talvez a tua influência não abra a porta, mas a vara de Deus na tua mão abre porta. Talvez você está olhando e vai dizer: esse marido não se converte. No teu jeito não se converte, mas do jeito de Deus se converte. Não use mais a tua vara, as tuas ferramentas. Use a vara de Deus. Moisés foi para o Egito, mas foi com a vara de Deus nas mãos. Sabe qual é a certeza da vitória? É que você tem a vara de Deus nas tuas mãos. É que você tem a unção de Deus nas tuas mãos. Se coloque de pé.